Glória a Deus, pode sentar. Nós somos ministrados através da arte nessa manhã, duas músicas diferentes, mas que fazem a mesma pergunta: aonde está Deus? Uma música pergunta onde está Deus e a outra música responde: a fé vira faca sem amor. Guarda essa frase no seu coração. Eu quero dar alguns exemplos de quando a fé vira faca sem amor. E quando as pessoas olham para nós, Igreja de Jesus, e perguntam: aonde está Deus? Vou te dar um primeiro exemplo. Imagina um irmão que conhece tudo da Bíblia, mas conhecedor demais da palavra. É aquele irmão que sabe rebater qualquer argumento. Corrige todo mundo, aponta todos os erros doutrinários. Pastor subiu para pregar, ele pega o caderninho e começa. Pastor errou aqui, pastor errou ali. Final do culto, ele chama o pastor aqui, ó, teve um erro assim, assim, assado. Nas redes sociais, ninguém ganha uma discussão dele. Ele é o cara da teologia. Mas ninguém procura esse irmão quando está sofrendo. Quando alguém precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra, de uma oração, esse irmão é a última pessoa que é procurada. Porque ele sempre tem uma resposta, mas ele nunca tem um abraço. Ele sempre tem um argumento, um versículo, mas ele nunca tem compaixão. Ele nunca consegue compartilhar uma fraqueza dele para criar uma empatia com o outro e falar: eu entendo, a Bíblia corrige aqui, mas eu estou contigo e nós vamos vencer. A Bíblia está aberta, mas o coração está fechado. Então a fé, a verdade virou faca. Não uma espada que penetra na alma, na junta para trazer cura, mas uma faca que corta e mata. Corte seco Tramontina, sabe? E é exatamente isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13. Ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu tenha o dom de curar, ainda que eu tenha o dom de profetizar, o dom de ensinar, que eu seja mestre, que eu seja pastor, que eu seja o bichão. Sem amor eu nada serei. Vou te dar mais um exemplo. Está chegando o período eleitoral. Tá ou não? Sim. Aí um irmão posta nas redes sociais o apoio a determinado candidato. Outra pessoa pensa diferente. Aí começam as indiretas. Depois vem os versículos usados como munição. Os vídeos, os memes, as acusações. E aí, de repente, irmãos, as pessoas que tomavam ceia juntos, que trabalhavam juntos no mesmo ministério, que compartilhavam da vida em comum na igreja, o que acontece? Acaba. Acaba a comunhão, acaba a amizade, muitas vezes acaba o ministério e pode acabar até uma igreja. Por causa das inimizades. Porque tudo em nome da verdade, sem amor, vira faca. Aí não é mais sobre quem está certo ou quem está errado. Então essas músicas, elas denunciam um comportamento nosso, da igreja. Não está falando de ateus, não está falando de incrédulos. Está falando de pessoas que conhecem a palavra, pessoas como eu e você, que conhecemos a palavra, que congregam, que frequentam a igreja, que defendem a verdade, mas que podem perder aquilo que é a essência da fé, o amor ao próximo. Então nós vamos falar hoje justamente sobre como honrar as autoridades em tempos difíceis. Eu achei apropriado focar nas autoridades políticas, porque nós estamos numa época muito turbulenta. E que normalmente vira uma confusão na igreja. Então não é sobre política essa pregação, mas é sobre discipulado. Como é que o crente se comporta nesse tempo? Como é que nós que cremos na Bíblia, como é que nós que propagamos o Evangelho, nos comportamos nesse tempo? Porque é curioso, nós passamos tempo caminhando junto, orando junto, servindo junto,
ceando junto, mas chega a época da eleição, os grupos de WhatsApp viram um campo de batalha. Nós não queremos que isso aconteça esse ano. Pessoas deixaram a igreja por causa desse tipo de campo de batalha. Pessoas abandonaram a fé por causa desse tipo de batalha. Famílias deixam de conversar. Irmãos deixam de se cumprimentar. E alguns chegam realmente a abandonar a igreja, abandonar a fé. Então a pergunta das músicas precisa ser feita novamente. Se eu não consigo amar o meu irmão, porque ele pensa diferente de mim? Se a minha fé virou uma faca, uma arma, se a minha verdade virou arrogância, aonde está Deus? E é isso que Paulo traz como contexto no livro de Romanos, e eu quero dar uma pausa para deixar um convite. Se você tem interesse em aprender mais sobre o que a Bíblia fala sobre política, eu quero me colocar à disposição, como fiz em 2022, a gente abriu um grupo online pelo Zoom para conversar e estudar sobre esse livro aqui de Wayne Grudem, chamado Política Segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Não é sobre candidato, partido, é sobre princípios da palavra de Deus e qual que é a postura esperada de um filho e discípulo de Deus nesse tempo. Se você tiver interesse, se algumas pessoas me procurarem, a gente tiver um grupo legal, eu me comprometo a gente a fazer um grupo de estudo online, um tempo rápido, são 4 capítulos o livro, mas tem princípios muito importantes, a gente pode fazer isso juntos como igreja. Algumas pessoas gostam de estudar sobre esse assunto, querem aprender mais sobre esse assunto, e eu acredito que a igreja precisa também ter esse espaço para que a gente possa aprender juntos. Então, nós fizemos isso em 2022, agora está chegando novamente aí o tempo de nos alinharmos como igreja para orarmos pelo nosso país, para orarmos pela nossa nação, e não para nos dividirmos, e não para entrar em converseiro, como diz o apóstolo Cristiano. Vamos abandonar os converseiros? Vamos, irmão. Vamos fazer o que a Bíblia fala, e nós vamos entender o que a Bíblia fala hoje. Eu não vou entrar em parte técnica sobre isso, vamos deixar isso para o estudo. Hoje eu quero falar sobre esse discipulado que a Bíblia espera de nós, esse ensino que a Bíblia tem para nós a respeito desse tema. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos 13. E o primeiro ponto dessa mensagem é que a política não pode ocupar um lugar que pertence a Cristo. Repete comigo? A política não pode ocupar o lugar que pertence a Cristo. Isso é importante ficar guardado no seu coração. Antes de ler o capítulo 13, eu quero te lembrar que o Romanos 12 termina falando sobre amor. Sobre honra, sobre humildade, sobre vencer o mal com o bem. É assim que termina o capítulo 12. Não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem. Versículo 21 do capítulo 12 de Romanos. Alguém fez a divisão, mas aqui era um texto. Era um texto. O assunto continua. Não mudou de assunto. O assunto continua. Sem interrupção, Paulo começa Romanos 13 falando da relação com as autoridades. Ou seja, o tema aqui não é política. O tema é um discípulo que continua sendo discípulo, mesmo quando o assunto é política. Entendeu? Por isso que nós estamos falando de política, estamos falando de discipulado. Como o discípulo se comporta quando o assunto é política. Vamos ler Romanos 12, do versículo 9 ao 18, rapidamente, para que você tenha o contexto disso que eu estou dizendo. Versículo 9, Romanos 12, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, eu estou usando a versão NVT. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse é o contexto de Paulo antes de vir falar sobre a honra das autoridades. Então, antes de falar sobre governo, Paulo falou sobre amor, sobre o comportamento do cristão. Paulo está ensinando como é que o cristão vive. Porque o problema aqui não começa com o governo, começa no coração. Observem os imperativos, o amor seja sem hipocrisia, honre uns aos outros, vive em paz, não torne o mal por mal, não pague o mal com o mal. Ele está dando imperativo, não está falando assim, pense em fazer isso. Talvez você deva fazer dessa forma. Não, ele está dizendo, faça. Hã? Não é se sentir vontade, se sentir no teu coração. Não estou tintindo. Não vai tintir. Convicção. Saber. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, Paulo está preparando o terreno, porque quem não consegue amar o irmão jamais saberá lidar com as diferenças políticas. Nem com qualquer outro tipo de diferença. Eu lembrei que no leque, nos passos de libertação, né, pastora, no livro novo que a gente usa, tem uma oração sobre intolerância. Nós conversamos sobre isso no PG esses dias. Talvez nós tenhamos que fazer essa oração mais vezes. Porque lá está falando, inclusive, de intolerância racial, religiosa, intolerância política. Então, se a gente não consegue observar as diferenças e respeitar e amar, apesar delas, nós perdemos o amor. Nós ficamos com o coração endurecido. Então, o primeiro ponto é esse. A política não pode ocupar o lugar que pertence a Cristo. O segundo é que Deus continua governando acima de todos os governos. Deus não perde o controle de nada. A igreja de Jesus não é fulano, não é ciclano, não é triclano. A igreja de Jesus é de Jesus e ponto final. Amém? Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram colocados ali por quem? Pelo povo? Por Deus. Que ironia, né? Foram colocados por Deus. E vamos continuar. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. E aqui será condenado pelas leis humanas mesmo. Não é condenação de perder salvação, é condenação da lei. Se você se rebelar contra o policial na rua, você vai ser preso. Não é? Uai. Assim, tipo assim. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre mesmo? Livre do medo das autoridades? Então faça o que é certo. E elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus. Em algumas Bíblias vai estar escrito que as autoridades são ministros de Deus. Não pregadores do evangelho, não no sentido, esse tipo de ministro, mas servos. Estão ali para fazer o que Deus quer que faça. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então, vamos entender um pouco esse texto. Paulo está escrevendo isso sobre o governo de Nero, para começar. Estava bem fácil para Paulo. Estava bem fácil. Um governo que perseguia, que matava, que tacou fogo em tudo. Tá? Bem tranquilo para Paulo estar escrevendo isso daqui. Então, mas é porque está na Bíblia, porque não é ele que tem o governo que nós temos. Não, ele tinha pior. Tinha pior. Nero não era um governo cristão. Era um governo que perseguia os cristãos. E mesmo assim, Paulo afirma, Deus continua no controle.
Não é privilégio do nosso tempo viver sob governos difíceis, irmãos, não é. Não é coisa de agora. A Bíblia mostra isso repetidas vezes, várias vezes, começando com Faraó. Era um governo bom? Era um governo pagão. E sabe o que Deus fala lá em Êxodo 9? Para isso te mantive vivo, Faraó, para esse tempo. Ó, Deus falou para Faraó. Falou para Moisés, né? Que Faraó foi mantido vivo para aquele tempo. Nabucodonosor, gente boa? Crente. Crentaço. E Jeremias 25, Deus chama ele de meu servo. Não porque ele era servo de Deus, salvo, mas porque ele estava a serviço de Deus naquele tempo. Ciro, Isaías 45, Deus chama, sabe de quê? Meu ungido. Pilatos, olha que Jesus fala, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada do alto. Jesus reconhece a autoridade de Pilatos e fala, foi Deus que te deu. Irmão, sempre foi assim. Não é coisa do nosso tempo e nem dessa geração. Deus nunca perdeu o controle das nações. Ele governa até mesmo governos que não o reconhecem. A nossa esperança nunca esteve em Brasília, em Roma, nunca. Nossa esperança está no trono de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver se batendo, se matando, se acabando e não vamos chegar em lugar nenhum. Para entender melhor esse princípio, eu quero pegar o caso de um desses, Nabucodonosor. Quando saiu a escala de pregação, e nós estamos lendo, né, a Bíblia em ordem cronológica, Bíblia em voz, se você ainda não está, ainda dá tempo, né, pastora? Já estamos no Novo Testamento, falta pouquinho para acabar. Eu não carrego ela que eu me perco na igreja, não dá, só dá para fazer no culto, não dá. Né? Abre lá Isaías 45, você não acha, porque ela está em ordem cronológica, então eu carrego outra. Mas as minhas anotações estão lá e virou uma bagunça na minha cabeça, mas tudo bem. Mas lá para o meio de maio, nós estávamos lendo Jeremias. E lá, Jeremias Deus estava usando Jeremias para profetizar sobre Nabucodonosor. Sobre as coisas que aconteceriam. E se levantaram muitos profetas para dizer, não, nosso povo não vai sofrer, nosso povo não vai ser preso. E Deus falou, manda calar a boca, porque não sou eu que estou falando isso, não. Não sou eu que estou falando isso, estão profetizando deles mesmo. Eu tenho outra coisa para falar. E ele usa a vida de Jeremias para falar a verdade. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu com Nabucodonosor. Era mais ou menos 597 antes de Cristo. Bom tempinho, né? E Nabucodonosor, então, invade Jerusalém. Ele leva o rei Joaquim, leva vários nobres, né, de Jerusalém, leva artesãos, e Daniel e seus amigos provavelmente faziam parte desse grupo. Em Jerusalém, permanece outro grupo. Então, não foi todo mundo para Babilônia. Um grupo ficou em Jerusalém. E esse grupo ficou liderado por Zedequias. E aí, obviamente, se nós estivéssemos lá no lugar deles, nós também pensaríamos, nossa, nós somos os bons, porque Deus nos poupou. Os ruins foram para a Babilônia, e os bons ficaram. Aí vem Jeremias e conta a verdade para eles, que ninguém quer saber. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 24. Vamos revisitar essa história. Jeremias 24. Depois você lê a 23, o 22, você vai entender demais a parte da Babilônia. Jeremias 24. Diz assim. Cadê? Até onde que vai? É curtinho. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu essa visão. Eu vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios, para começar. Então os figos bons não eram os que ficaram em Jerusalém.
Já quebrou a galera. Porque na cabeça, se era eu que tivesse ficado em Jerusalém, ia falar, fomos amaldiçoados. O arrebatamento veio e nós ficamos. Então, na verdade, Deus está falando que é o contrário. O reino do Senhor é de ponta cabeça, irmão. Não é do jeito que a gente pensa. E aí, continua. Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E os figos ruins? É figo bom ou figo ruim, irmão? Diz assim o Senhor, versículo 8. Os figos ruins representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações na terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Já muda tudo, não é? Já muda a forma de ver. A surpresa é enorme. Então, os figos bons eram justamente os exilados. E os figos ruins eram os que permaneceram em Jerusalém. Por quê? Porque os que ficaram, continuaram confiando na cidade, no templo, na aliança política e não se arrependeram. Zedequias estava ouvindo os profetas que diziam que não vai acontecer, vocês não serão exilados, nada de ruim vai acontecer com vocês. Os falsos profetas estavam dando esperança, palavras que não eram do Senhor, não era tempo de esperança, era tempo de guerra. Não era tempo. Mas Zedequias resolveu confiar nas alianças políticas, então ele começa a fazer vários esquemas e fica. Então, perceba que Deus diz aos exilados, eu os enviei, no versículo 5. Não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi a ferramenta. E muitas vezes o governo ao qual estamos submetidos é a ferramenta de Deus. Para juízo, para arrependimento, para quebrantamento, para pôr a igreja para orar, para pôr a igreja para ser igreja de verdade, para fazer o que tem que fazer e não entrar em converseiro. Deus usa o governo, porque o governo é servo dele também. Tudo é de Deus. Foi Deus conduzindo a história, não foi Nabucodonosor. Essa visão muda completamente a forma como enxergamos a política. Às vezes pensamos, se o candidato errado vencer, se o país piorar, se a cultura continuar mudando, então Deus perdeu o controle e não tem mais jeito para a gente. E nós estamos negando toda a palavra de Deus. Mas Jeremias responde, não é assim não. Foi justamente na Babilônia que Deus começou a restaurar o seu povo. Foi ali que ele levantou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ezequiel. Toda essa galera boa que a gente gosta de ler na Bíblia, floresceu lá na Babilônia. Justamente na Babilônia. Os figos bons estavam onde ninguém queria estar, porque a bênção de Deus não dependia da geografia. A bênção de Deus não depende de onde você está. A honra que Deus colocou em você, os princípios que Deus colocou em você, a palavra que você deve obedecer, independe de onde você está. Independe das circunstâncias. Não é isso que nós cantamos aqui com o pastor na última pregação? Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Mas e aí quando vem o tempo difícil? A gente faz o quê? Murmura. Reclama. Faz como a esposa de Jó, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Às vezes Deus faz sua maior obra justamente no lugar onde pensamos que Ele nos abandonou. Já aconteceu isso com você? Quando você olha para a sua história e fala, acho que Deus me abandonou naquele tempo. E aí anos depois você fala, deserto de Deus estava me tratando, foi bom ter acontecido daquele jeito. Se fosse de outro jeito, não teria dado certo. Se fosse de outro jeito, eu teria me perdido. Eita, o deserto de Deus foi bom. Só crente para falar isso. Não é? Nossa, olhar para trás e falar, aquele deserto foi gostoso. Depois que a gente sai dele, a gente fala, foi ruim, mas foi bom. Não é?
Deus faz as coisas assim e às vezes a gente acha que Ele nos abandonou. O terceiro ponto é que, como povo de Deus, nós temos um jeito certo de viver sob um governo, mesmo que ele seja imperfeito. Existe uma orientação do Senhor para nós, sobre como nós devemos viver sob um governo ruim, sob um governo opressor. Depois da visão dos figos, Deus enviou uma outra carta. Vai lá para Jeremias 29 agora. Ai, gente, os profetas estavam muito loucos lá naquele tempo, e Jeremias chega, o remédio para um doido é um doido e meio, né? Jeremias chega muito mais doido e acaba com as profetadas dos irmãos. Estava lá, não, é tempo de prosperidade, é tempo... Não era, irmão. Jeremias 29, vamos ler os versículos 4 a 7 apenas. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Olha só como que era para o povo viver. Construam casa e se estabeleçam nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se. Não diminuam. Trabalham pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Os profetas falavam que eles queriam ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, mas eu não os enviei. Vamos até o 11. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu bem sei, esse versículo a gente ama. A gente ama falar ele, mas a gente não leu o contexto. Toda heresia nasce de um versículo isolado. Eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. É lindo recitar esse versículo. Mas olha o que o povo estava vivendo. Tempos difíceis. E o Senhor está falando, honre no tempo difícil. O Senhor está falando, construa casa, tenha filhos, viva. Obedeça, se submeta ao governo. Se submeta às leis. Faça o que tem que ser feito. Seja um exemplo de cidadãos na sociedade. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença na sua família. Seja uma pessoa de bem, seja responsável. Ai, mas os tempos estão difíceis para fazer filho. Faça um filho no tempo difícil. Porque os nossos filhos são o futuro da sociedade. Se os filhos do crente não foram bem criados para serem cidadãos do bem, quem será? E está uma unção de fertilidade nessa igreja que eu não vou falar nada. Mas logo vem as notícias. Eita, Deus, tá só que vem neném por aí. Eu até sonhei que a Daphne ia ter uma menininha, mandei mensagem para ela, Daphne, não tinha dado tempo de eu chegar. E quase não deu, né, Daphne? Quase não deu do último, né? A próxima, quando respirar, caiu para fora a criança. Mas disse que era uma menininha, tia Débora, uma menininha. Oh, meu Deus, já pensou? Coisa mais bonita? Oh, meu pai. Deus está falando que nos tempos difíceis é para a gente continuar vivendo, honrando a Ele. Nos tempos difíceis é para a gente ser exemplo. Olha que princípio extraordinário. Não é para a gente ficar brigando em rede social, não. Não é para a gente ficar mandando indireta para os irmãos. Meu irmão, que coisa feia, não precisamos disso. Guarda sua opinião. Guarda, engole. Engole. Se o irmão quiser conversar com você, senta para conversar. Se você acha, senta para conversar. Mas, irmão, guerra nas redes sociais já está feio. De pastor para pastor, de irmão para irmão, está feio demais. Um mau exemplo para o mundo. Nós somos a luz. Nós temos que ensinar como é que se vive em paz. Se possível, mantenha paz, está falando a palavra. Para com isso, pelo amor de Deus. O povo de Deus não foi chamado para fugir da sociedade, nem para dominá-la pela força, foi chamado para abençoá-la. O
texto aqui fala, abençoe a cidade, para que vocês sejam prósperos. É por isso que a gente trabalha, empreende, serve, por isso que a gente vota, por isso que a gente ora pelas autoridades, é por isso que a gente busca o bem comum, para trabalhar pela paz e pela prosperidade. Para a gente orar em favor da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação. A nossa participação política nasce do amor ao próximo e não da idolatria ao poder. Não é isso. Nós não temos ídolos na política. Não existe um Messias na política, irmão, sai dessa. O Messias é Jesus, que vai voltar para buscar a igreja. Não existe um Salvador na política. Em nome de Jesus, nós somos cidadãos, temos que votar com responsabilidade. Eu vou falar sobre isso. Mas a nossa esperança não pode estar no resultado da urna. A nossa esperança tem que estar no Senhor. 4. Jesus recusou ser um Messias político. Olha só. O povo esperava isso. Era isso que o povo naquele tempo estava esperando. Transformar a política na esperança da igreja. Era exatamente isso que Israel esperava. Roma estava dominando Jerusalém e o povo queria o quê? Um libertador político. Eles esperavam que Jesus chegaria, que o Messias viria como? Sentar no jumentinho? Oh, meu Deus, Jesus é brincante, tem hora, né? O povo está sendo dominado por Roma. Tudo sendo explorado, impostos, igual nós. Aí chega Jesus no jumentinho e fala assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Oh, meu Deus, já quebrou a gente aí mesmo. Meu reino não é daqui. Jesus recusou esse papel, ele não permitiu que transformassem a missão dele em política. Porque podiam ter feito isso, se ele permitisse, né? Ele veio com a missão de salvar a humanidade, aí vamos dar um jeitinho, vamos fazer aliança ali com o político para ficar mais fácil, vamos falar ali com o Pilatos, com não sei quem. Não, irmão, ele não fez isso não. A igreja nunca precisou disso. Ele não permitiu que mudassem a missão dele. Quando quiseram fazê-lo rei, ele foi embora. João 6,15 diz assim, ó, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ele, ó, falou, vou nada. É cilada. Vazou. Depois ele declarou diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo. João 18,36. Jesus não ignorou a política. Ele apenas recusou colocá-la acima da sua missão. É interessante observar como Deus repetiu o mesmo padrão. As lideranças religiosas entregaram Jesus, Pilatos autorizou a condenação, os soldados romanos executaram a sentença e cada um será responsabilizado pelos seus atos. Fato. Mas acima de todos estava Deus. Porque quando Pedro tentou impedir, o que ele falou? Afasta, você está querendo me impedir de cumprir a minha missão? Eles são só as ferramentas, isso daqui já estava tudo escrito. A crucificação vai acontecer, com eles ou sem eles, é necessário que aconteça. Eu vim para dar a vida, por amor a vocês. Eles são apenas as ferramentas, vão assumir as responsabilidades deles, mas eles são as ferramentas. Então, enquanto os judeus e romanos pensavam que estavam controlando os acontecimentos, era Deus quem conduzia seu plano eterno. E aí tem mais uma ironia maravilhosa. O mesmo Império Romano que crucificou Cristo, forneceu as estradas, a língua comum que permitiria a expansão rápida do Evangelho, a paz, porque quando Roma invade, acabam as guerras ali nas regiões vizinhas. Tudo aquilo foi propício para a expansão do Evangelho. Ah, Deus é demais. Mais uma vez, Deus usou um governo pagão para cumprir seus propósitos. Era por aquelas estradas que os discípulos iam anunciando. As estradas que Roma fez. Por causa da língua unificada, a palavra, o evangelho, chegou a mais lugares de forma mais rápida. O Senhor usa o governo para o seu propósito. E aqui cabe um equilíbrio importante. Provérbios 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então, Provérbios nos apresenta o ideal. O desejo de Deus é que o governante seja justo. Esse é o desejo de Deus. Por isso nós oramos.
Por isso nós participamos como cidadãos, por isso nós votamos com responsabilidade. Mas Romanos 13 responde outra pergunta. Como que os cristãos vivem quando esse ideal não existe? Porque o desejo de Deus é que o governo seja justo. Mas e se o governo não for justo? O que nós faremos? Essa foi a realidade de Jeremias, foi a realidade de Paulo, e agora é a nossa realidade. Pode ser a nossa realidade, pode continuar sendo a nossa realidade. Já foi em outros tempos, já vai continuar sendo. Como é que nós vamos nos comportar? Como o cristão deve agir em tempos da eleição? Primeiro, ore. Já orou, irmão? Seu devocional está em dia? Sua leitura bíblica está em dia? Então não vai me colocar post no Instagram, você nem ora. E vai ficar mandando fake news e um monte de troço lá. Não. Não, irmão, não. A pastora Ana falou uma coisa importante no grupo da leitura da Bíblia. Nós vivemos num tempo de inteligência artificial, nós não sabemos que tipo de informação vai chegar para a gente. Não dá para acreditar em nada. Em vídeo, em foto, em não sei o que, nada. A gente não sabe o que é real. E aí, daqui a pouco, os irmãos estão se matando aí por causa de mentira. Ou de coisa que a gente não tem como apurar a veracidade. Então, ora. Oramos por todos, não apenas pelos nossos preferidos. Oramos por todos. Segundo, vote com princípios. Nenhum candidato representa perfeitamente Cristo. Nenhum. O Wayne Grudem, nesse livro, diz que nós devemos avaliar princípios. Princípios. Alguns critérios. Caráter, honestidade, ficha criminal, defesa da vida, liberdade religiosa, justiça, proteção da família e competência. Histórico-político. Irmãos, a gente não pode ser alienado. Tem consciência e inteligência. Então, nós temos que votar com responsabilidade, sim. E existem princípios que, se nós somos crentes, não podemos relevar. Os princípios da palavra do Senhor. Quando nenhum candidato é ideal, nós escolhemos aquele que mais preserva os princípios. Não porque seja perfeito, mas porque toda escolha é feita em um mundo caído. A gente não pode esquecer disso. Toda escolha é feita no mundo caído. Terceiro, nunca transforme um irmão em inimigo. Vamos combinar? Nós não somos inimigos. Podemos pensar diferentes, ter decisões diferentes, mas nós não somos inimigos. A cruz é maior do que qualquer partido e a nossa unidade está em Cristo, não na urna. Nós somos o povo de Deus, o povo que ora pela prosperidade da nação, pela prosperidade da cidade, o povo que ora. Eu estava assistindo a pregação de uma missionária na Coreia, no tempo de maior perseguição dos cristãos do mundo, que também foi o maior tempo de expansão da igreja no mundo. E sabe o que elas faziam? Trancados em cavernas, oravam à madrugada. Foi quando começaram os turnos de oração de 24 horas, no meio de perseguição, e a igreja crescia, e ela conta que os antepassados dela, as pessoas iam falando que a oração era para Deus mudar o coração do governo. Gente, estamos falando de um governo ditador, que está lá até hoje. E ele fala, Deus muda o coração, muda isso, muda aquilo. E eles foram vendo Deus mudando e trabalhando, dando situações para que eles pudessem crescer e dando melhores condições para aquele povo. Esse é o nosso trabalho, irmãos. A Bíblia não nos dá uma orientação diferente. Por último, nunca entregue a sua esperança a um político. Porque todo governo é passageiro. Só Cristo reina para sempre. Todo governo é passageiro. Tronos caem, tronos se levantam. Governos caem, governos se levantam. A palavra do Senhor dura para sempre. É com ela que nós ficamos. E quando uma autoridade deixa de ser obedecida, Romanos 13 também nos ensina obediência absoluta. Atos 5:29 responde que antes importa obedecer a Deus do que a homens. Davi, Daniel, as parteiras hebreias, Pedro, os apóstolos, todos honraram as autoridades, mas nenhum colocou o Estado acima de Deus. Como é que nós vamos exercer nossos direitos? De fala, de protesto, até para isso nós temos um jeito, nós falamos numa outra pregação, até para reclamar nós temos que ser diferentes. Até para reclamar nossos direitos nós temos que fazer com educação, com respeito, com honra. É sobre essa honra que a palavra está falando, porque o cristão não é um rebelde anarquista. O cristão é inteligente, ele tem a mente de Cristo.
Ele tem a mente de Cristo, ele é semelhante ao Senhor. Nós não somos rebeldes, mas também não somos idólatras do Estado. Amém? Para terminar, Efésios 4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Porque a verdade sem amor é faca, que mata, que destrói relacionamentos, que afasta as pessoas, que quebra a comunhão da igreja, destrói ministérios. Nós aprendemos que honrar a autoridade não é apenas um dever cívico, é uma expressão do caráter de Cristo. Nós honramos porque Deus estabeleceu aquela autoridade, não porque ela seja perfeita. É fácil honrar quando concordamos, né, irmãos? O Evangelho nos chama a honrar quando é difícil. Quando o governo nos decepciona, quando um líder falha, quando os pais envelhecem, quando o chefe é injusto, quando o irmão pensa diferente. A Bíblia nunca confundiu honra com aprovação. Não tem esse ensinamento. Daniel honrou Nabucodonosor, mas não adorou a sua estátua. Pedro respeitou o Sinédrio, mas continuou pregando sobre Cristo. Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos, mas permaneceu fiel a Deus. O Senhor está nos chamando para honrar em tempos difíceis. Todas as autoridades. Honrar os seus pais quando as coisas estão difíceis. Honrar o seu chefe quando as coisas estão difíceis. Honrar os seus pastores quando as coisas estão difíceis. Honrar o governo quando ele não representa a vontade de Deus. Sem ódio, sem rebelião, sem perder o amor. Talvez esse seja o maior risco da igreja nesse tempo de eleição. Perder relacionamentos. Perder a comunhão. Porque um vota diferente, ou permitir que a política faça o que nem a perseguição conseguiu fazer, dividir os irmãos. A perseguição não dividiu a igreja. A perseguição expandiu a igreja. As pessoas se juntam para orar na perseguição. As pessoas se juntam para ver o mover de Deus. O avivamento vem com arrependimento, um quebrantamento. Mas às vezes nós somos divididos. Quando termina algum mandato. E Jesus continua sendo o Rei dos Reis. Romanos 13 começa assim: toda autoridade, mas termina dizendo: não devam nada a ninguém, exceto o amor. Vamos ler? Volta lá em Romanos 13. Romanos 13, versículo 8. Ixi, fui parar lá no Apocalipse, só Deus está falando. Romanos 13. Não devam nada a ninguém, ao não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Ele começa falando: honre as autoridades. E termina dizendo: não deva nada no seu amor. Deus está nos chamando, irmãos, para esse tempo. De começar não, né? De continuar a interceder pela nossa nação. A orar. Pelo reino de Deus. Pelo povo. Daqui a alguns meses teremos eleições. E é possível que haja divergência entre nós. Mas nenhuma eleição pode ser maior que a cruz. Nenhuma ideologia pode ser maior que o Evangelho. Nenhum partido pode ser mais importante do que o irmão. Por quem Cristo morreu. Cristo morreu por ele. Ele pensa diferente. Ele não entendeu como você entendeu. Ele não vê como você vê, mas Jesus morreu por ele. Eu quero te convidar a ficar em pé e eu quero que você faça uma retrospectiva. Se você tem sido intolerante. Se em algum momento nessa caminhada, na igreja, na sua família, você tem sido uma pessoa intolerante. Aquela pessoa que quando chega essa época ninguém quer nem ter perto. O chato. Sem amor. Que
não quer conversar de forma saudável. Podemos discutir ideias, podemos expor argumentos, mas não podemos perder o amor. Talvez o Espírito Santo tenha mostrado que sua esperança tem estado mais na política do que no reino de Deus. Talvez você tenha perdido a honra, talvez você tenha perdido o amor, talvez a sua fé tenha se transformado em faca cortante. Um bisturi pode curar. No centro cirúrgico, o bisturi é essencial para curar uma vida. Mas usado de forma errada pode matar. Nós temos a verdade da palavra de Deus. E ela tem que ser usada em amor, para alcançar corações, para evangelizar, para discipular, para exortar, para corrigir, para mostrar caminho, para mostrar a verdade do Senhor. Nós não negociamos o evangelho, irmãos, mas nós não pisoteamos pessoas. Em nome de Jesus, começa a orar ao Senhor. Fala: Deus, eu quero ser usado como canal de bênção do Senhor nesse tempo de eleição. Eu quero fazer diferente. Eu quero mostrar ao mundo a unidade da igreja. Eu quero mostrar ao mundo o que o Senhor fez. Eu quero mostrar ao mundo que o Senhor é Rei dos Reis. Senhor, eu quero estudar, eu quero me dedicar, eu quero ser um cidadão que cumpre as suas obrigações. Eu quero ser coparticipante no que está acontecendo na minha nação. Mas eu não quero agredir pessoas por causa disso. Eu não quero perder meus relacionamentos por causa disso. E com seus olhos fechados, deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa hora. Talvez Ele traga à sua mente pessoas a quem você feriu, pessoas a quem você desonrou, ou vezes que você desonrou os nossos governantes, nossas autoridades, seus pais, seus professores, seus líderes ministeriais. Senhor, nós oramos por um tempo de arrependimento, Pai. Nós oramos, ó Deus, porque sem arrependimento não tem avivamento. O verdadeiro avivamento, Senhor, vem de uma vida de santidade. Vem, Senhor, de perdão liberado. Deus, o verdadeiro avivamento, ó Deus, vem de uma igreja santa, pura, sem mácula. Senhor, em nome de Jesus, visita os corações essa manhã. Nós queremos orar por você. Se para você isso é uma dificuldade, você fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda nisso. Eu quero que você saia do seu lugar. E agora eu não estou falando só em relação às autoridades governamentais, não. Mas se honrar a autoridade é uma dificuldade na sua vida, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Nós estamos falando sobre honra há 7 meses. 7 meses. O Senhor está ministrando o coração da igreja e tinha que chegar nesse lugar. Tinha que tocar nesse tópico sensível. Porque ainda é onde a igreja se perde. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Senhor, nós queremos, ó Pai, nos consagrar. Nós queremos, Senhor, nos colocar à sua disposição. Nós queremos dizer que só o Senhor é Deus. Nós queremos dizer, ó Deus, que a nossa confiança, Pai, não está em homens. Nossa confiança não está no governo. Nossa confiança não está em Brasília. Não está, Senhor, na prefeitura da nossa cidade. Ó Deus, a nossa confiança vem de Ti. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Os tronos caem. Os poderes caem. Mas o Senhor continua no trono. O Senhor continua no controle. A nossa nação está nas suas mãos, Senhor. Nós nos submetemos a sermos corrigidos pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos ser, ó Pai, como Daniel na Babilônia. Deus, nós não vamos negociar a nossa fé, mas nós vamos influenciar outros a se renderem a Ti, Jesus. Outros que estão sem esperança, outros que estão perdidos, outros que estão, ó Deus, ansiosos pelo futuro. Nós queremos declarar que as nossas ansiedades estão entregues na Sua cruz. As nossas preocupações, ó Deus, nós entregamos
Jesus. Nós queremos orar pela nossa nação, Senhor. Sara esta nação. Sara esta nação. Ó Deus, essa nação é do Senhor, mas nós temos sofrido, Senhor, de dentro para fora da igreja. Nós temos sofrido com o número, Senhor, com as taxas de adultério. Nós temos sofrido com as taxas de divórcio. Nós temos sofrido com as taxas de orfandade. Nós temos sofrido com corrupção, Senhor. Nós temos sofrido, Senhor. Nós temos sofrido. Mas nós queremos permanecer firmes, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias. Oh Deus, como aqueles, ó Deus, que o Senhor enviou para um tempo difícil, mas permaneceram na honra. Eu quero chamar vocês para nós fazermos uma oração juntos. Tem uma oração na tela. Nós vamos fazer essa oração juntos. Uma oração de intercessão pela nossa nação. Tá aí? A Tina vai colocar pra gente. Continue gerando no seu coração esse tempo de intercessão pela nossa nação. Nós vamos clamar, porque nós vamos viver um tempo de eleições e nós queremos guardar o nosso coração, nós queremos guardar a comunhão, nós queremos clamar que o Senhor faça justiça sobre o nosso país, nós queremos clamar pelas crianças, pelos bebês, pelas vidas no ventre, pelas famílias, pelos casamentos, pela nossa juventude. Nós queremos clamar por leis que protejam o povo, como diz a palavra em Romanos 13. Nós queremos clamar por um governo que venha para combater o mal, para punir o mal, mas para proteger o cidadão. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos a sua igreja e nós nos colocamos, ó Deus, como intercessores da nação, Pai. Não como divisores, ó Deus. Ó Deus, nós nos colocamos como intercessores para clamar. Ó Deus, nós nos colocamos como intercessores. Ó Deus, em nome de Jesus, que a unidade, ó Deus, da tua igreja marque. Talvez a letra esteja pequena para você. Chega perto, sai do seu lugar, vai para perto do telão. Eu vou lendo aqui, nós vamos lendo juntos. Vai mais para perto, tem a tela do fundo. A letra ficou meio pequena, não pensei nesse detalhe. Mas nós vamos fazer essa oração juntos. Depois eu vou colocar essa oração nos grupos da igreja, para que você inclua no seu devocional. Não precisa ficar repetindo ela, mas os princípios que estamos abordando nela. Em nome de Jesus. Você está pronto? Então vamos. Senhor, reconhecemos que acima de todo governo, vamos juntos, reconhecemos que acima de todo governo existe um único Rei, Jesus Cristo. Perdoa-nos quando colocamos nossa esperança em homens. Perdoa-nos quando permitimos que a política dividisse aquilo que Cristo uniu. Ensina-nos a defender a verdade sem perder o amor. Ensina-nos a honrar as autoridades sem deixar de obedecer ao Senhor. Dá-nos sabedoria para exercer nossa cidadania com responsabilidade e discernimento. Levanta homens e mulheres íntegros para governar nossa cidade, nosso estado e a nossa nação. Concede temor de Deus, justiça e sabedoria às autoridades que hoje exercem governo e àqueles que serão eleitos. Guarda a tua igreja da divisão, do ódio e da idolatria política. Que o Brasil veja uma igreja unida, madura, cheia do Espírito Santo e comprometida com a verdade e o amor. Acima de tudo, que o teu reino avance e que o nome de Jesus seja exaltado sobre toda autoridade, todo principado e todo poder. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar?